O Senhor disse uma vez que os santos são os mais livres dos homens. Em que sentido os santos são os mais livres de todos os homens? A primeira impressão é justamente a contrária, que a condição necessária para a santidade é a supressão dos próprios desejos e a modulação dos desejos a partir do modelo de Jesus Cristo. Portanto, nesse sentido, a santidade seria a negação da própria liberdade, tendo em vista um fim maior do que ela e que compensa infinitamente sua negação. Olha só, totalmente ao contrário. Certo? Veja bem, se Jesus Cristo fosse um modelo ou uma medida extrínseca para a ação humana, é evidente que a conformação a esse modelo teria em algum elemento de violação da liberdade humana ou de diminuição dela. O que acontece é que, olha só, o verbo divino é o próprio modelo segundo o qual é feito o ser humano. Tá? Uma coisa, olha só, é mais perfeita na medida em que ela é mais adequada ao seu modelo. Isso quer dizer que a própria liberdade humana é uma participação da liberdade criativa divina. Quanto mais o homem, que é a imagem, se assemelha ao modelo, certo? Mais ele é livre, porque a liberdade é um elemento intrínseco do modelo. E o homem é livre porque ele é feito à imagem desse modelo. Né? Olha só, como diria Santo Agostinho, assim, ó, Jesus Cristo é mais eu do que eu mesmo. Santo Agostinho dizia, se você for procurando no interior, chega uma hora, você chega numa pura interioridade da alma, que é o intelecto. Daí, lá o que você encontra? O verbo divino. Você não encontra o Luiz Gonzaga, ou o Maurício, o Paulo, não, você encontra Jesus Cristo. Tá claro isso aí? Então, é claro que pode parecer acidentalmente, o sujeito pode ter a impressão que não, ao agir desse jeito e não daquele, certo? Porque Jesus Cristo falou, o modelo aparece como um ente externo e uma medida extrínseca. Ele aparece simplesmente, não, olha, eu devo moldar o comportamento deste indivíduo segundo o comportamento daquele outro indivíduo. Mas você, na verdade, não está moldando o seu comportamento em razão das diferenças de individualidades, mas em razão do fato daquele ser, justamente, primeiro, o verbo divino, o modelo supremo, a partir do qual são moldados os homens. Veja bem, quando Deus criou o homem, ele pensou assim, se eu fosse fazer uma coisa que nasce, cresce, vive e morre, mas se fosse semelhante a mim, é como a gente quando diz assim, vamos pintar um quadro que lembra uma pessoa. O quadro tem duas dimensões e não se mexe. O quadro é imóvel e só tem duas dimensões. Daí a gente tem que pensar, se essa pessoa aqui, que eu conheço, com esse temperamento, com essa aparência, se ela tivesse duas dimensões e fosse imóvel, como eu a representaria? Pois foi mais ou menos isso que Deus pensou ao fazer o homem. Se eu fosse mortal, tivesse uma vida orgânica, como eu pareceria? Isso é o homem. Uma coisa que é feita segundo um modelo é tão mais perfeita quanto ela se assemelha ao modelo. Aí segundo, olha, daí tem mais um acréscimo. Além de ser o verbo divino, quer dizer, esse modelo intrínseco, Jesus Cristo ainda, o quê? Assumiu a natureza humana e aparece como um ser humano. Já que, olha só, a semelhança entre o homem e o verbo divino é de natureza puramente espiritual e difícil de captar pelo homem. Então ele aparece, olha só, eu vou aparecer para você não somente como modelo, como também alguém que é perfeitamente semelhante ou conforme a este modelo. Então, quer dizer, na verdade você tem duas razões
para imitar Jesus Cristo, e essas duas razões são causas de liberdade, não o contrário. Veja bem, não existe liberdade sem conhecimento da verdade. Percebe? Olha só, a gente tem na nossa vida muito pouco conhecimento dos efeitos últimos das nossas ações sobre a nossa própria alma. Mas muito pouco. A gente é assim, não, eu calculo agora, eu vou dar essa aula aqui, daí o pessoal vai ouvir, achar interessante, não sei o quê, vai pagar um dinheirinho. Tá bom, e aí? E no dia do juízo? Certo? Sabe, os efeitos disso aí sobre a minha alma continuarão até o dia do juízo. Quais serão esses efeitos? Eu não tenho a menor ideia. Isso quer dizer que, olha só, a minha liberdade humana se dá até o ponto em que eu posso antecipar as consequências das minhas ações. Ora, as ações de Jesus Cristo são ações que você pode garantir que têm efeitos benéficos para a alma de Jesus Cristo até o dia do juízo, considerando ele como homem. Como todos os homens são mais ou menos semelhantes uns aos outros, você sabe que, olha, você repetir aquelas ações e procurar conformar-se exteriormente e interiormente a elas, é procurar também obter efeitos análogos para você no dia do juízo. Causas análogas têm consequências análogas. Isso quer dizer, isso é uma tremenda ampliação da sua liberdade. Percebe? Que nem quando ele chega e fala para você, olha, quando fordes orar, fazei assim. Pai nosso que estás no céu, Opa, a maior parte do tempo eu não sei o que pedir para Deus. Não é assim? Assim, eu peço as coisas que não, me parece que vai ter um efeito benéfico, mas e o efeito em última análise? O efeito último dessas coisas que eu estou pedindo, vai ser bom ou mal? Não sei. Isso quer dizer que o grau de liberdade que eu tenho ao realizar esses pedidos é assim, ó. É desse tamanho. Mas quando eu digo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Eu sei que o efeito benéfico desta intenção alcança até o juízo final. Eu sei que a consumação desse pedido terá um efeito benéfico para mim de hoje para sempre. Assim, agora e para sempre, agora e sempre eu só tenho uma coisa para oferecer. Lembra quando São Paulo fala isso? É disso que ele está falando. Ele está falando, olha, dentro desse modelo você tem uma garantia de liberdade que é incomparável com qualquer outro tipo de garantia que você pode oferecer. Ora, como o santo é o sujeito que chegou maximamente a essa intimidade ou união com Jesus Cristo e conformação com ele, ora, é evidente que eles são os mais livres de todos os homens. Tá claro isso aí? A questão toda é essa. Jesus Cristo não é uma medida externa. Ele aparece como uma medida externa para facilitar. Para dar mais um meio de acesso a uma medida intrínseca, que é a medida do homem. Olha só, o homem é livre porque Deus é livre e ele é uma imagem de Deus, uma imagem vivente de Deus. Assim como quando você representa, num quadro, uma pessoa bela, o quadro é belo. O quadro manifesta a qualidade da beleza. Não como a pessoa. A nossa liberdade não é senão uma participação da liberdade divina. Não é nenhuma outra coisa. Tá claro isso aí? Então, assim, quando a gente desvia desse modelo, você tem assim, 99% de chance que você está aí sim perdendo a sua liberdade.
Você percebe isso mais claramente ainda, olha só, embora essa assim, vamos dizer, o princípio teórico seja simples, quer dizer, olha só, o intelecto humano é da mesma essência, né, que todo e qualquer intelecto, todos os intelectos são da mesma essência, entendido essência no sentido muito específico, não no sentido tomista da palavra, porque aí seria errado dizer, no sentido de natureza, tá? Não é nisso, não é isso, quer dizer, o princípio eficiente de todos os intelectos é um só, o intelecto divino. Não tem dois princípios eficientes, ou três, ou quatro, é um só, o intelecto divino, não é isso? Ora, quando uma coisa tem um único princípio eficiente, num único sentido, ela é análoga ao seu princípio eficiente. Assim, por exemplo, se existe uma coisa, tá, que tem como único efeito característico, como seu efeito essencial e característico, aquecer, e tem uma outra coisa, cuja natureza característica é ser aquecida, esta coisa que é aquecida, quando é aquecida, por sua vez, aquece outras coisas. Está claro isso aí? Olha só, a inteligência humana é assim em relação à inteligência divina. Isso quer dizer, a inteligência divina, o verbo divino, é o próprio modelo mesmo da inteligência humana, que é a sua coisa mais característica, que é aquilo que o define como homem. Tá, o princípio teórico é simples. Agora, você tem também um exemplo prático. Se você observar as agiografias, se você observar as vidas dos santos, você vai ver que é justamente nas circunstâncias em que eles se atêm mais literalmente a seguir o modelo de Jesus Cristo, que eles alcançam o máximo de liberdade e que os efeitos são maximamente de acordo com as intenções deles. Porque olha só, o santo, ele não pode viver a mesma biografia que Jesus Cristo. Ele não pode começar assim, então peraí, eu vou imitar Jesus Cristo. Então eu tenho que começar nascendo no estábulo, né? Então, ele não pode fazer isso, ele não pode criar a mesma circunstância. Então, quer dizer, muitas vezes o exemplo é modulado pela circunstância. E às vezes a circunstância da vida dele oferece uma circunstância, uma situação em que ele pode dizer, não, aqui eu posso fazer exatamente igual. Esses são os momentos assim, do ápice de liberdade deles, é só você observar a vida deles. Tá claro? Então, assim, não é uma renúncia à liberdade tendo em vista outra coisa. É uma renúncia à aparência de liberdade, que é você fazer o que você gosta. Percebe? Olha só, isso aí é assim, faz de conta que ao fazer o que eu gosto, certo? Que quando eu faço o que eu gosto, minha ação não tem efeitos que eu ignoro. Faz de conta. Bom, nesse círculo em que não existe nenhum efeito que me é ignorado, claro, quando eu faço o que eu gosto, eu sou totalmente livre. Mas em tudo que eu faço existem inúmeros efeitos, muitas vezes os principais efeitos eu ignoro. Eu desconheço. Certo? Então é evidente que assim, não, vamos brincar de liberdade aqui dentro, né, do pátio da escola. Tá claro isso aí? A liberdade que o santo adquire é incalculavelmente maior do que essa. Um santo adquire uma liberdade tal que chega um momento em que se você matá-lo, você não está privando ele da liberdade dele, pô. Que não, se você me matar agora, eu sei exatamente o que vai acontecer comigo. Isso é liberdade. Quando que a gente tem essa liberdade? Nunca. Nunca. Deu para perceber?